Pois bem, meu nome é Galvão, eu sou contador, sou advogado, sou professor, pedagogo, na verdade, né? E rendo aqui minhas homenagens aos professores por entender serem o profissional que ele não substitui o pai e nem a mãe, mas é importante na formação da nossa personalidade. É o professor que, não, muitas vezes, na maioria das vezes, nos ensinam a viver, constitui a nossa personalidade, ajuda na construção do nosso ser. Então, o professor é um profissional que nunca a gente vai poder trocar por uma maquineta. A gente não vai poder trocar o professor por um vídeo. Não vai, o vídeo nunca vai ser um professor. Eu não posso admitir aula por internet para criança do ensino fundamental. Até admito para o nível universitário, mas por fundamental tem que ter o professor em sala de aula, senão não tem educação. Não tem educação. Mas o nosso trabalho hoje, o nosso propósito hoje não é educação. É que a gente sempre se estimula ao falar da educação. A nossa proposta é falar do voto, que nós estamos trabalhando a questão da eleição. Focamos um pouco no vereador e assim cada dia a gente vai focando numa coisa. A gente está presente no YouTube, quem tiver interesse em seguir o nosso YouTube é só habilitar, no Facebook e no WhatsApp pelo número 985556984. Vamos ao tema que nos interessa agora, que é o voto. O que é o voto? O que é o voto? Na linguagem jurídica, em conceito amplo, o voto é a manifestação da vontade. E a Constituição, o que é que diz a respeito do voto? A Constituição diz que o voto define a soberania popular, é a maneira de exercer a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igualdade para todos. Aqui, tanto faz o voto do rico quanto do pobre, o voto do branco quanto do preto, do amarelo, do índio, do cigano, do judeu, do latino, do baiano, vale tudo a mesma coisa. O voto é um voto na urna é um voto, decide na mesma proporção. E aí a importância do voto na democracia. Não existe democracia sem voto. Bom, a democracia é definida como uma ditadura de maioria, mas diferente das ditaduras retrógradas, é que na democracia a maioria respeita o direito da minoria. Ela respeita, é obrigada a respeitar. Mas vamos voltar agora à questão de o que Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele pensa do voto. Ele escreveu no livro do Direito Constitucional de Alexandre de Moraes, ele define a natureza do voto. Ele diz que o voto tem como natureza a personalidade, a obrigatoriedade, a liberdade, a sigilosidade, a igualdade e a periodicidade. Nós temos a personalidade, que o voto é da direta pessoa, é obrigatório, você é livre, ninguém te obriga a escolher isso, aquele candidato, você vota de maneira secreta. Ele equivale ao voto de qualquer outra pessoa, o voto do candidato, o voto do eleitor, vale a mesma coisa dentro da urna, e é feito no Brasil de 4 em 4 anos que você vota para prefeito, para vereador, para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para governador, e assim a gente vai tocando a nossa democracia. Bom, no sentido público, o voto exprime a manifestação da vontade de um povo para escolher os seus dirigentes.
A escolha do dirigente ela é feita através do voto. O sufrágio como universal e direto, o voto como obrigatório e secreto. O que é o sufrágio? O sufrágio não é o mesmo que o voto, porque o sufrágio é o direito que se relaciona ao voto. E o voto é o instrumento utilizado pelo cidadão para escolher o representante. O voto não pode ser objeto de troca. Você trocar o voto por um bem material qualquer, você comete o crime. É o que define o artigo 299 da Lei 4.637, que a gente conhece com a denominação de Código Eleitoral. O Código Eleitoral define o seguinte: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, é um tipo penal, com pena de reclusão de 4 anos e pagamento de 5 e 15 dias multas. Então a gente chega à conclusão seguinte: todas essas práticas que a gente vê aí comum nas eleições é criminosa. Qual é a prática que a gente vê aí comum nas eleições? A gente vê candidato com sacolinha, a gente vê candidato ligando para o eleitor, a gente vê eleitor batendo na porta do candidato, pedindo emprego, pedindo ajuda, pedindo favor, e tudo isso é proibido. Tudo isso é um crime punido com a pena definido no artigo 299 da Lei 4.637 e punido com pena de 4 anos e multa de 5 dias multa. E o candidato que foi eleito utilizando desse método, ele não pode ser diplomado, porque ele é um criminoso e, como criminoso, ele não pode assumir um mandato concedido por você. Porque se fosse para eleger criminoso, você não ia escolher uma pessoa que não tiver... A lei não iria exigir que essa pessoa fosse uma pessoa aprovada. E a lei, ela mandava eleger qualquer um. Mas não é qualquer um. Todos têm direito a ser candidato, mas só vai ser eleito aquele que o cidadão quiser. E cabe ao cidadão a responsabilidade de verificar entre os diversos candidatos aquele que está melhor aparado, mais preparado tecnicamente, que tem uma moral para poder conduzir, utilizar o dinheiro que ele paga, o imposto, as contribuições, as taxas que ele paga para administrar a cidade, sob pena de ficar com a cidade muito ruim, sob pena de ter de não ter serviços públicos prestados, de não ter saúde, de não ter educação. Essa é a penalidade, uma penalidade drástica, você ficar sem saúde, ficar sem educação, ter sua cidade suja, porque você escolheu por conta do pagamento de meia dúzia de brinquedo, de qualquer coisa, uma cesta básica, um saco de pipoca, um brinquedinho, e você votou errado. Se você fizer isso, você comete um crime que está no artigo 299 da Lei 4.737. Bom, hoje o tema encerrou, vamos ficando por aqui, e amanhã, se Deus nos der saúde e nos permitir, a gente volta a falar com vocês. Boa noite e Deus esteja convosco.